a gente participa de um culto como esse, né, dá para entender por que os cristãos mudaram a celebração do culto do sábado, que era o costume dos judeus, para o domingo, dia da ressurreição. No começo eles iam ao templo no sábado dos judeus, e no domingo eles se reuniam para dizer: Jesus está vivo. E no dia em que o templo dos judeus desapareceu, quando a cidade de Jerusalém foi destruída, eles só ficaram com o domingo para dizer: Jesus continua vivo, bendito seja o nome do nosso Salvador. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até quando? Consumação dos séculos. Bendito seja o nome do nosso querido, amado Salvador. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, deixar sua Bíblia aberta. Hoje o nosso projetor não vai funcionar, não é? Com os textos bíblicos, porque o pastor esqueceu de mandar para o pessoal do PowerPoint, não é, esse material, mas está aqui, João capítulo 20. Deixa a Bíblia aberta, porque eu queria passear pelos relatos da ressurreição. Cada evangelista, quando ele olha para a ressurreição, ele tem um propósito. Alguns dos evangelistas queriam provar que a ressurreição não era um mito de um povo maluco que acreditava que um morto, como um fantasma, caminhou no meio deles. E então eles estão preocupados com os dados históricos, dizer quantas pessoas viram, como é que foi, por que os judeus não aceitaram, e assim vai. Cada evangelista tem uma abordagem, tem um propósito ao organizar os relatos. Mas João, que já escreveu o seu evangelho, já bem idoso, muitos anos lá na frente, o último dos evangelhos, ele tinha um propósito diferente. O propósito de João era mostrar o coração do adorador, do discípulo, os conflitos que eles viveram, as coisas, as dúvidas, as dores em receber tamanha notícia de bênção que o Salvador Jesus ressuscitou. E como o Senhor, através das cenas que agora vão ser narradas por João, trabalha o coração do discípulo, trabalha o coração daquele que está angustiado, daquele que está cheio de dúvidas, daquele que está, enfim, em situações tão diferentes. E ele ressuscitado se importa e vai na direção dessas pessoas e vai ministrando. Eu queria passar por essas cenas dessa manhã, olhar e pensar o sentimento do coração e o pastoreio do Cristo ressurreto, porque cada uma dessas cenas vão nos ajudar a entender o que Jesus ressuscitado está fazendo na minha vida e na sua vida. João 20, a partir do verso 11, vai nos dizer assim: Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando, e enquanto chorava ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não reconheceu. E então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? E ela pensou que ele era o jardineiro, e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou, eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus, e ela virou e respondeu em hebraico: Rabone, e esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles.
E então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. O coração das pessoas sempre foi o alvo do amor de Jesus. Quando Jesus caminhou por esta terra, a Bíblia nos diz que ele era movido de íntima compaixão ao olhar as pessoas que eram como que ovelhinhas sem pastor, e ele se importava. E quando ele ressuscitou, ele não mudou na sua natureza. Ele continuava a ser aquela pessoa que se importa, que cuida, que ama, que se compadece, que lê aqui escrito, às vezes de maneira sangrenta dentro do nosso coração. O que estava acontecendo era que as mulheres não tiveram tempo de preparar o corpo de Jesus naquela sexta-feira. Havia uma série de costumes que precisavam ser realizados para que alguém tivesse um enterro digno. Eu acho que a gente pode entender o que significa isso olhando para a nossa cultura. A nossa cultura tem algumas coisas que fazemos quando alguém morre e que representa dar um enterro digno para alguém. Nós contratamos alguma empresa para vestir a pessoa que faleceu adequadamente. Ele não vai para a sepultura com a roupa que estava no hospital, ou com o pijama que estava em casa, ou quem sabe até no meio de um acidente com as roupas que ele usava naquele acidente. A gente entende que dar um enterro digno envolve colocar uma roupa bonita, não é? Para aquela hora. A gente se preocupa, por exemplo, com um caixão. A gente se preocupa em ter um tempo de despedida, em fazer uma reunião em que as pessoas possam estar ali e quem sabe dizer um último adeus. E dentro da nossa cultura existem estas coisas. Na cultura deles também era um pouco diferente. O costume era preparar algumas ataduras, algumas faixas embebidas em uma solução feita com determinados óleos aromáticos e envolver o corpo do morto naquelas ataduras. E aquilo representava aquilo que para nós é o caixão, representava o preparar para a sepultura. Mas na sexta-feira, antes do sábado, já no entardecer do dia, elas não tiveram tempo de preparar as faixas, elas não tiveram tempo de preparar os óleos aromáticos, elas simplesmente tiveram que colocar Jesus do jeito que ele saiu da cruz, coberto por um lençol, só isso, naquela tumba que era cavada na rocha, uma rocha calcária, uma rocha macia, cavada na rocha, e ali então ele ficou. E então no domingo pela manhã, quando terminou o sábado, elas foram para lá logo cedo, ao nascer do sol, para dar um enterro digno para Jesus. Mas quando chegaram lá, viram o túmulo aberto. E aí um sentimento esquisito veio no coração das mulheres. Talvez parecido com o seu sentimento se você fosse ao túmulo de alguém querido que faleceu lá no cemitério e encontrasse o túmulo aberto, o caixão tirado para fora e o corpo que estava no caixão desaparecido. E de repente no coração de Maria e das outras mulheres, Maria Madalena e das outras mulheres, veio um sentimento de indignidade, de indignação. E dizendo, puxa vida, já fizeram tanto mal para essa pessoa, já o crucificaram, já foram injustos com ele, e agora violam o seu túmulo, roubam o caixão, roubam o corpo. E é nesse contexto que Jesus aparece e se revela. Eu fico impressionado porque, do ponto de vista de um planejamento estratégico, a revelação da ressurreição de Jesus talvez não começasse pelas mulheres,
Porque naquele tempo as mulheres não detinham uma imagem social ou uma influência social que permitisse que esta mensagem fosse propagada pelo testemunho delas. Tanto é que quando elas deram o testemunho, alguns discípulos foram embora, dizendo: isso aqui é conversa de mulher. Mas Jesus olhou para o coração daquelas mulheres, para a dor, para o sofrimento, para a angústia, para as lágrimas, para a devoção, para o carinho, para a disponibilidade. E ele foi tratar o coração daquelas mulheres. Por isso ele apareceu primeiro a elas, porque Jesus continua sendo o pastor das nossas almas. E sabe o que eu aprendo quando eu olho para esta cena da ressurreição? É que Jesus se importa. Ele sempre se importou e continua se importando depois da ressurreição com o coração machucado, ferido, quebrantado e contrito. E de alguma maneira, o Senhor Jesus que ressuscitou, que está vivo, é aquele que tem visitado o seu coração quebrantado e contrito. É aquele que tem se apresentado a você e que tem lidado com a sua dor e que tem ministrado na sua alma. E se você olhar para a sua vida, você vai perceber as tantas maneiras em que esse Senhor Jesus tem pastoreado a sua, porque Ele se importa com você. Agora eu também aprendo, olhando para essa cena, que algumas vezes nós somos muito parecidos com Maria Madalena naquela hora. Jesus estava ao lado dela, Jesus estava conversando com ela, e naquela hora a dor dela era tão intensa, tão forte, que ela não podia reconhecer que o Senhor Jesus estava ao seu lado. E quantas vezes nós, com um coração ferido, estamos a dizer: Senhor, onde tu estás? Por que o Senhor não ouve a minha oração? Por que o Senhor não faz nada? E a gente está a dizer como Maria disse: se tu és o jardineiro e viu onde foi colocado o corpo, olha, eu não vou falar nada para a polícia, eu não vou reclamar para ninguém, só me diz onde está que eu vou buscar. E aí eu vejo outra vez a grandeza de Jesus. Jesus olha para ela e usa um apelido. Ele vai dizer na sua Bíblia, na versão, eu li na linguagem de hoje, mas se você ler, ele usou a forma hebraica de dizer Maria, e ele disse Mariã. Era o apelido dela, na língua dela. Na minha casa, os meus pais me chamam de Júnior, né? Então quando eu escuto esse nome assim, é tão diferente para mim, já sei que é alguém da minha família. E eu imagino que naquela hora, aquele apelido, aquela palavra tão específica do contexto, das pessoas mais íntimas e próximas, despertou-a. E ela disse: é o meu Senhor, Rabone. Ela nem olhou, mas ao ouvir aquela palavra, ao ouvir aquela voz, ela disse: é o Senhor. Hoje o Senhor Jesus está chamando você pelo seu apelido. Ele está falando para você que você é o discípulo amado, por quem Ele morreu na cruz do Calvário, mas para quem Ele ressuscitou e vive. Que Ele se importa com você, e que é a presença dEle que vai descer ao fundo do seu coração para fazer diferença, para ligar as suas feridas, porque Ele continua sendo o pastor da minha alma e da sua alma. Jesus Cristo ressuscitou, e o fato dele estar ressurreto é poder desfrutar dessa bênção. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Você está alegre hoje, feliz? O Senhor está contigo. Você está entristecido e talvez com saudades, com dor, com tanta coisa no coração? O Senhor está contigo. Você não consegue entender as coisas que estão acontecendo? O Senhor contigo. E Ele vai ser o seu mestre, o seu pastor, o seu salvador amado. Não deixe
que às vezes as coisas que acontecem na vida te impeçam de enxergar que Ele não é o jardineiro, que Ele não é alguém que se aproxima sem identidade contigo, mas Ele é o teu Senhor e o teu Salvador amado. A segunda cena que eu queria mostrar para você nessa manhã se encontra ainda no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 até o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. E então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. E Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Shalom. E em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos, e ponha o seu dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. E então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Eu acho tremendo isso. Sabe por quê? Porque nesta cena que envolve Jesus e Tiago, Jesus, o Salvador, revela as suas marcas para suscitar fé ao coração incrédulo. E eu aprendo outra coisa tremenda, que o Jesus, o Cristo que ressuscitou, continua fazendo nas nossas vidas. Não era apenas Tomé que tinha dificuldades de crer. Eu tenho dificuldades de crer. Você tem dificuldades para crer. Às vezes nós ouvimos as coisas do Evangelho, quem sabe até a mensagem dita: olha, o Senhor está com você, Ele se importa com o seu coração, Ele é o pastor da sua alma, e de repente você está olhando para dentro da sua alma e dizendo assim: ah, Senhor, ah, Senhor, é tão difícil para mim, está doendo tanto, está complicado, como é que eu posso crer nessas coisas? E às vezes a gente coloca diante de Deus algumas coisas que a gente diz assim: ah, Deus, eu não consigo, eu não posso, não compreendo. E o Senhor vem e revela as suas marcas para nós. Essa semana eu ouvi um testemunho que me impressionou. Por falar em testemunho, você não pode perder o culto de hoje à noite, hein? O pessoal da GEAME está aqui. Traz quem você puder trazer para cá, tá? Para ouvir a mensagem do Evangelho. Eu quero convocar todos os sentinelas de oração para estarem aqui de prontidão, porque vai ser hoje uma colheita maravilhosa, pode ter certeza. Está sendo uma grande bênção. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu ouvi um testemunho essa semana tremendo, de um povo que Deus despertou para começar um trabalho missionário. Uma igreja pequenina, lá na Paraíba, e que Deus moveu o coração daquela igreja para ir a um lugar chamado Algodão, que ninguém sabia onde era, e alguns irmãos começaram a ficar incomodados com o nome de um lugar chamado Algodão, que ninguém sabia. Aí foram olhar no mapa, acharam lá uma cidade chamada Algodão, e foram para lá fazer o evangelismo, e Deus os moveu, e aquela pequena igreja levou cestas básicas. E quando chegaram naquele lugar do Agreste da Paraíba, e bateram numa casa, e entregaram a cesta básica, o homem começou a dizer um negócio esquisito. Ele dizia assim: Deus existe, Deus existe, Deus existe.
E eles não entendiam o que estava acontecendo. E aquele dono da casa disse assim, que naquela manhã, a sua esposa tinha dito para ele: olha, você tem que ir à cidade, e você tem que pedir esmola, porque nós não temos nada para comer aqui em casa. E ele olhou para a terra dele, um pequeno agricultor, olhou para a sua idade, olhou para ele mesmo e disse: não, se Deus existe, Ele não vai me permitir fazer isso. Ele vai de alguma maneira providenciar o que nós precisamos comer. Não é possível. E algumas horas depois chegou aquele grupo com a cesta básica. E quando eles entregaram, ele e toda a sua família, para dizer: Deus existe. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Essa cena de Tiago vai nos ensinar isso. Que às vezes nós temos tanta dificuldade para crer que Jesus é o Senhor, que Ele ouve as orações, que Ele se importa, que Ele pode morar dentro do nosso coração. E de repente Ele pega as nossas palavras. Ele pega aquilo que a gente imaginava que era o impossível. E Ele revela as marcas do seu amor, da sua graça, para que nós possamos crer que Ele nos ama. Eu fico impressionado porque Jesus não estava a hora que Tomé disse aos seus companheiros: eu só crerei se eu colocar o meu dedo na mão de Jesus, no buraco que tem lá. E se eu colocar a minha mão no buraco que a lança fez do seu lado, para ver que é Ele mesmo, que ninguém está me enganando. E aí Jesus entra e diz: paz seja com vocês, o cumprimento normal, shalom. Depois olha para Tomé e diz: Tomé, eu vim aqui por tua causa, vem cá, chega junto, empresta o teu dedo, põe aqui. Eu acho que naquela hora Tomé começou a ficar arrepiado da cabeça aos pés. O Senhor ouviu? Me dá aqui a tua mão, põe aqui. Querido, Jesus está fazendo isso nas nossas vidas. Senhor, tu estás ouvindo a minha oração? Tu podes falar comigo? Ah, Jesus, faz isso, toca. E sabe o que é pior? É que Jesus revela as suas marcas para nós, nós colocamos o dedo, nós colocamos a mão, do jeito da gente, e a gente fica tentando achar uma explicação lógica para as coisas tremendas da graça de Deus na nossa vida. Meu querido, não tem explicação lógica. Jesus ama você e Ele tem pastoreado a sua vida. Essa é a explicação. Pode crer, pode lançar o seu coração, a sua alma, o seu corpo, a sua mente, a sua vida aos pés de Jesus, porque Ele prometeu: eis que estou convosco todos. Até quando? Ele é o teu Salvador amado. Olha para a tua vida e você vai encontrar as marcas de Jesus. Queridos, eu me identifico tanto com Tomé porque eu me converti mais ou menos assim. Eu vi alguém falando que Jesus fala com a gente. Eu entrei no meu quarto para perguntar: o senhor fala comigo. Mas eu sou tão complicado que Jesus teve que falar naquele dia pelo menos 3 vezes para que eu pudesse crer. Mas eu amo Jesus, porque Jesus pastoreou o coração daquele adolescente que creu nele e que tinha dificuldades para crer, e tem pastoreado até hoje, porque eu continuo sendo aquele mesmo adolescente que tem dificuldades para crer em tantas coisas. Jesus pode tocar a tua vida, Jesus pode intervir na tua casa, Jesus pode tocar no teu corpo, Jesus pode perdoar os teus pecados, Jesus pode. Você tem dificuldade para crer, mas Jesus anda aí do teu lado dizendo: creia, vem comigo. Eu quero dizer que você vai ser bendito, bem-aventurado, se começar a crer. A terceira cena que esses relatos de João
me ajudam a entender o pastoreio do Senhor, vai acontecer no capítulo agora 21 do livro de João, do Evangelho. Verso 15, diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. E então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? E então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Eu fico impressionado. Jesus se importa com a dor, Jesus se importa com a incredulidade, mas Jesus se importa com o discípulo que peca, que se afasta, que cai, que o nega, que o envergonha, mas que também é envergonhado. E eu acho impressionante porque Jesus escolheu essa ocasião para ir atrás do discípulo que achava que não podia ser mais discípulo. Eu acho impressionante porque Pedro sempre foi um pescador. E agora ele voltou ao lugar da sua pesca, ao lago da Galileia. E eu acho que uma grande tentação que havia no coração de Pedro era, sabe, depois de tudo que aconteceu, tá certo, Jesus ressuscitou, mas eu pisei na bola, a coisa tá ruim, não tá boa, não tenho mais a credibilidade que eu tinha, não posso ser mais o líder que eu já fui. O meu negócio é voltar a pescar. E aí vai Jesus atrás de Pedro para dizer: Pedro, você me ama? Ah, que pergunta difícil, Jesus. Se eu te amo. Eu te amo, Jesus, mas eu pisei na bola, eu te neguei, eu te amo. Pedro, você me ama? Ah, Jesus, você vai ter que perguntar isso de novo. Eu te amo. Pedro, você me ama? O Senhor sabe que eu te amo. E de alguma maneira tremenda da sabedoria divina, para cada vez que Pedro tinha dito: não conheço esse homem, ele disse: eu amo Jesus. É Jesus, não é? Curando a gente. E depois ele disse na frente de todo mundo: pastoreia esse rebanho. Todo mundo podia dizer: Pedro, você não pode, mas Jesus tinha dito: pastoreia. Quem sou eu para dizer que ele não pode? Essa cena me ensina que não importa quem você seja, como crente em Jesus, de alguma maneira, em algum tempo, de alguma forma, você vai se identificar com Pedro como eu me identifico. E muitas vezes Satanás vai tentar dizer para a gente: acabou, não tem mais jeito, não tem mais oportunidade de você ser bênção, chega. Mas eu gosto de Jesus, do Cristo vivo e ressuscitado, porque ele chega perto de Pedro, Pascoal, do Antônio, do Carlos, do João, da Maria, da Lúcia. Você põe o teu nome. E ele pergunta: você continua me amando?
E a gente fica sem jeito, sem graça. E dizer: tu sabes que eu te amo. Vem cá, filho. Eu te comissiono outra vez. Eu te acolho de novo. Eu te abençoo. Eu te restauro. Jesus não abençoa os nossos erros, os nossos pecados. Por isso ele tinha que dizer: eu te amo. Mas Jesus não quer perder nenhum dos seus filhos queridos. Ele quer restaurá-los. É tão fácil entender o que Jesus quer fazer comigo, com você, nessa atitude pastoral. É quando você olha para um filho. Já aconteceram coisas erradas na vida dos seus filhos? Pequenas ou grandes? E você agora os excluiu da vida? É assim que acontece? Não. A gente vai lá e diz: vem cá, meu filho, vamos começar outra vez. Eu vou te ajudar. Eu vou te erguer. Vamos de novo. Larga a mão de ser cara de pau, sem vergonha. Tem que mudar, não é? Mas vamos começar de novo. Jesus é o meu pastor amado. Ele vem para mim, não veio só para Pedro, para dizer: Pascoal, vem cá, começa outra vez. Quantas vezes? Porque eu quero dizer para vocês que eu sou um pecador, cheio de defeitos, cheio de falhas, como qualquer ser humano, e que se não for a essa atitude de Jesus de graça, há muito tempo atrás eu estaria perdido. Mas a graça de Jesus não apenas me salva, pastoreia a minha vida, e Ele é teu pastor. Ele prometeu: eis o quê? Que eu estou convosco. Vamos dizer isso com convicção: eis que estou convosco. Amém. E queria terminar essa meditação só com uma lembrança que para mim é tremenda. Nesse mesmo episódio está lá Pedro, né? Impulsivo, do jeitão dele, personalidade dele. E ele olha então para João. E diz assim, capítulo 21, versos 20, 21 e 22. E então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. E este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? E quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: que diz, Senhor, a respeito deste aqui? E Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. E mais uma vez eu vou aprender coisas tremendas com Jesus. Jesus, Ele não está preocupado com uma fé pautada na curiosidade. Está lá o Pedro dizendo: e aí? Tá bom, Senhor, o Senhor está me restaurando, está me colocando aqui, e o que você vai fazer com fulano? Não. Jesus está preocupado em construir dentro da gente uma fé compromissada. Como nós somos tentados na vida a ficar olhando e assistindo: ah, que legal, o coro, a orquestra, a plataforma, ali, ó, o departamento infantil, ah, que legal, como é que vai ser? E a gente tem sempre um palpite, não é verdade? Se eu perguntar aqui, eu vou encontrar pelo menos um palpite para cada um. E tem alguns que tem uns 20. Não tem um só não. Não é? Não é natural isso na gente? Pedro também era assim. E Jesus disse assim: você não tem nada a ver com isso. O que eu quero é que você me siga.
vem comigo. O que me importa é o teu compromisso comigo. Muitos de nós nos perdemos na nossa fé, porque o Cristo que nos pastoreia está perto de nós, mas nós não entendemos que aquilo que Ele espera de nós não é o palpite na vida do outro, não é o entender todas as profecias sobre o dia do Apocalipse e no dia final, não é a crítica que posso fazer a isso ou aquilo. O que Jesus quer é o meu pacto, o meu compromisso, a minha lealdade, a minha fé, a minha entrega. O que Ele quer é que você esteja aqui, naquele coro aqui, dizendo: eu faço parte, eu sou testemunho. Ou que você esteja em outro lugar, conforme o dom que o Espírito Santo te deu, mas dizendo: eu sou parte, e estou indo segundo o projeto que o Senhor tem para mim. E eu queria terminar essa meditação dizendo para você o seguinte: Jesus é o pastor da minha vida. Jesus é o pastor da sua vida, porque Ele está vivo. Nós não adoramos um Cristo que morreu apenas, Ele ressuscitou. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. É Ele que trabalha o meu coração ferido, é Ele que trabalha o meu coração alegre, é Ele que me ajuda a crer, é Ele que me restaura. Mas é Ele que me convoca a dizer: está na hora de firmar pactos comigo. E a grande tristeza da fé cristã é que muitos de nós somos curiosos da fé. A gente está hoje aqui, amanhã ali, como as multidões estavam, para ver o milagre, para ouvir a palavra, para perceber o evento. E Jesus às vezes olha: o que você tem a ver com isso? A adoração é para mim. Vem você e seja um adorador, tenha um pacto comigo. E que o apelo dessa Páscoa seja esse: Jesus quer pastorear o teu coração, mas a ovelha que precisa ser pastoreada, precisa ser ovelha do rebanho de Jesus. Tem que ter um pacto com esse Senhor. Deixa Deus tratar do teu marido, do teu pai, do teu filho, do teu avô, do fulano, do beltrano. Isso é problema de Deus. Ele vai fazer a obra dele no tempo dele, mas deixa Jesus tratar da tua vida. Anda com Ele, firma pactos com Ele, assuma compromissos com Ele, que a sua vida seja o altar do Cristo Redentor, amado, ressuscitado, vivo, que transforma e que pastoreia o nosso coração. Sem isso, a nossa fé vai ser tão oscilante, mas tão oscilante, que eu não sei se Jesus vai chamar de fé. Lembra disso? Eis que estou Deixa Jesus ser o Senhor do seu coração, que Ele não fique ao lado, mas que Ele more aí dentro do seu coração, e que o pacto de vida seja teu com Ele. A mensagem musical nos lembra juntos que o Rei da Glória, o Rei dos Senhores, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o soberano Deus. Convido você a de pé, a o Senhor conosco e a juntos engrandecermos e pensarmos na grande esperança da volta do Senhor Jesus, porque depois no final Ele disse: mas um dia eu voltarei, e Ele vem para levar a todos os seus e eternamente com Ele vivermos no céu. Essa é a bênção da glória de Jesus. Senhor
Jesus, é Jesus. E o que ele fez? Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu. Sim, Jesus padeceu. E os homens agora, sem Cristo, entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. E as mulheres agora, todos nós, por isso reina. Onde reina? Acima dos céus. E tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. Mas a grande esperança é a volta de Jesus. Em breve, o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Amém. Amém. A nossa grande alegria é essa. É que não termina aqui. Você se senta e enquanto você ora agora no seu banco, no seu canto, você celebra e agradece. Porque Jesus voltará um dia. E a volta de Jesus é a grande esperança para todo aquele que já o tem como Senhor e Salvador. Mas se você ainda não recebeu Jesus, você precisa disso na sua vida. Por isso a Páscoa é a oportunidade de você pensar também em Jesus e tê-lo como Senhor da sua vida.
Amém. Vamos ficar todos em pé. Dê a sua mão a alguém. Feche os nossos corredores aqui. E eu gostaria de lembrar novamente, hoje à noite, nós teremos aqui GEAME. É um ministério que trabalha com pessoas, com menores infratores. Um ministério que tem feito um grande avivamento dentro da própria FEBEM. E esses homens de Deus e mulheres de Deus vêm aqui dar o seu testemunho de ressurreição. Gente que estava morto espiritualmente, mas reviveu. Então traga alguém, não venha sozinho não, traga alguém que vale a pena. E você também traga os nossos sentinelas, por favor. Vocês vão chegar e à disposição das cadeiras dos sentinelas vão estar envolvendo todo o povo, para que esse ambiente nessa noite seja envolvido em oração, intercessão, para que Deus possa trabalhar no coração desse povo. Outra coisa importante é que nesse final de semana, até quarta-feira, aliás, começando sexta-feira que vem, até quarta-feira, a nossa igreja estará numa atividade intensa. 2 atividades, mas o mesmo propósito. O Educar começando na sexta-feira, com várias oficinas durante o sábado, terminando no domingo, mas segunda-feira começa aqui na nossa igreja um seminário para todas as igrejas, para todo o público em geral, seminário de vidas plenas. Olha, esse seminário, esse psicólogo vem aqui, o que fundou esse ministério, Michael Wells, vem ao Brasil e vem na nossa igreja para falar sobre a necessidade de ter alguns valores bem claros no coração para ter uma vida plena com Cristo. Esse seminário é específico para quando você olha para a sua vida cristã e não consegue mudá-la, porque você está tentando lutar com as suas próprias forças. E ele ensina que alguns valores que a gente vai vencer em Cristo Jesus. Vale a pena você ver. Todas as noites, segunda, terça e quarta, de graça. Ele vem ao Brasil e nós conseguimos que ele venha de graça. Então eu queria que só Deus faz isso. Então eu queria que você soubesse que vale a pena toda a igreja estar aqui para ouvir o que Deus tem a falar através desse homem. Muito bem, vamos orar então. Pai querido, obrigado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é vivo no nosso coração. Através de Cristo Jesus que habita em nós, nós podemos sentir, ó Deus, a alegria deste domingo e ter real sensação e o sentimento de que o Senhor continua vivo e operando nesse mundo. Mas nós pedimos agora, Senhor, que ao sairmos daqui, nós vamos encontrar, Deus, com pessoas, estaremos em lugares, Deus, que o Senhor ainda não está vivo. Por isso eu peço agora em nome de Jesus, que nós possamos irradiar essa grande luz do Senhor, que a alegria da ressurreição tome conta dos nossos lábios, e que, ó Deus, a gente possa poder falar disso com grande propriedade, porque o Senhor vive em nós. Pai, pedimos que o Teu amor, a Tua graça e o Teu poder estejam durante todo esse dia, até o nosso retorno aqui, para mais e mais que o Senhor tem a dizer, através dos Teus servos nessa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Guarda-nos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.